A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. Sempre lembrando que este canal tem uma proposta de apresentar e nós temos essa preocupação de trazer subsídios complementares a todo o nosso conteúdo dominical. Nesse trimestre, a penúltima aula, irmãos, do nosso trimestre, nós estamos falando sobre os princípios divinos em tempos de crise. Estamos fazendo um estudo de caso na situação da reconstrução de Jerusalém, nas épocas do profeta Daniel. O profeta Daniel já estava velho, agora entra em cena Esdras e depois Neemias. E nesse inteirinho nós vemos ali também, tivemos a situação da tentativa de destruição do povo de Israel com Naamã, né, que corresponde ao livro de Esther. Então o subtítulo diz assim: a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Irmãos, é interessante, lição de número 12. Esdras e Neemias combatem um casamento misto. Vamos discorrer sobre 5 tópicos. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto, porque um judeu não devia casar com uma pagã. E tópico 3, a sobrevivência do povo judeu. E tópico 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. E o tópico 5, esperar em Deus. Quero também salientar e já quero aqui divulgar o próximo trimestre da editora CPAD. Nós estaremos falando sobre o livro de Jó. Irmãos, o título da lição disse assim, Esdras e Neemias combatem, destaca esta palavra combater, o casamento misto. A palavra combater, ela tem alguns sinônimos interessantes, eu vou destacar alguns, quer dizer afrontar. Esdras e Neemias tiveram que afrontar aquela situação adversa e também outro sinônimo, eles tiveram que censurar aquela situação, tiveram que contestar, desprezar, esta palavra é muito forte, e ainda lutar. Literalmente nós vamos ver ao longo dessa lição o que fez, o que aconteceu para que, no caso Neemias, tivesse que lutar literalmente sobre esta situação de pecado no meio do povo de Israel. A leitura bíblica em classe, agora eu quero que você preste bastante atenção. Temos sempre destacado a leitura bíblica em classe para que você possa acompanhar todo o nosso estudo. Essa é a nossa referência de todo o nosso conteúdo dominical. Irmãos, 2 referências. Nós temos a referência de Esdras, capítulo 9, versículos de 1 a 4, e nós também temos a referência de Neemias. E vejam só como o professor aqui, o comentarista, colocou esta referência fragmentada. Nós temos a referência de Neemias, capítulo 13, versículo 23 até o versículo 26, depois ele volta para o capítulo 9, versículo 38, e também ele apresenta o capítulo 10, versículo 1, depois o versículo 29 e 30. Agora é interessante, o título da lição diz assim, Esdras e Neemias combatem um casamento misto. Esdras e Neemias, os irmãos conhecem a história, eles foram contemporâneos. Esdras um pouco mais velho. Esdras chegou primeiro em Jerusalém, depois Neemias. E parece que os dois estão combatendo uma situação ao mesmo tempo. Para que você que vai lecionar essa lição, você tem que ter um cuidado todo especial para o conteúdo de datas. Por quê? Entre uma passagem e outra, como o comentarista colocou aqui a referência de Esdras, capítulo 9, depois Neemias, capítulo 13, nós temos um intervalo, irmãos, entre essas duas passagens de 25 anos. É a mesma situação, os dois estão combatendo o mesmo pecado, a diversidade do casamento misto, mas em situações e épocas diferentes. Esdras e Neemias, eles se encontraram, claro, mas na atribuição de combater esta situação, ocorreu neste intervalo de 25 anos entre uma passagem e outra. Preste bastante atenção no seu conteúdo, na sua ministração. O textual, irmãos, é lindo, é importantíssimo, e já pegue a sua caneta, o seu papel, porque eu vou destacar uma palavra que eu acho maravilhoso que o apóstolo Paulo escreveu. Se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, é o texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual. E já destaca esta palavra. Prendais a um jugo desigual, com esse conjunto de palavras, com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos,
prendais a um jugo desigual. Está aí a referência no grego, no original. Quer dizer, associar de maneira irregular ou discordante. Nós não podemos nos associar com o ímpio. Não podemos também nos casar com o ímpio. Nós somos luz. E que comunhão tem a luz com as trevas? A justiça com a injustiça? Irmãos, vejam só estas figuras que vão aparecer. Prendais a um jugo desigual. 2 animais e um jugo de arado eram incompatíveis ao trabalho de arar o solo. O trabalho era comprometido e os animais corriam risco. Então transfira isso para uma postura espiritual. É um desequilíbrio. Está aí a figura aparecendo. Outra situação também. Quando os irmãos perceberam que a palavra no grego para prendais a um jugo desigual, ela inicia com a palavra hétero. E os irmãos transferem para o português, e os irmãos têm um conhecimento do significado da palavra hétero. E ainda no grego, héteros significa de tipos diferentes. Olha aí esta figura. Um pato querendo se relacionar com um peixe. É a mesma situação no campo espiritual. Jugo de animais diferentes para puxar uma carga, viver em alianças impróprias como a idolatria pagã. Outra figura aparecendo. São exemplos claríssimos do que é um jugo desigual. Agora, numa postura espiritual, isso também não pode ocorrer. A verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. E é interessante, irmãos, a capa da nossa lição, vejam, são 2 pessoas de mão dadas representando uma união matrimonial e com uma cruz no centro, ou seja, colocando Cristo, o próprio Deus, como centro desta união. Assim também deve ser a nossa união em Cristo Jesus. Irmãos, vimos até agora as adversidades que naquele período era algo terrível. Se buscou muito a eliminação física, e já falei no início da contemporaneidade da situação da rainha Estéon, quando Naamã que destruiu o povo judeu. Nós vimos implicações ali na construção do templo, do muro. Então a batalha física era terrível, mas a investida do adversário das nossas almas também estava no campo espiritual, e é a proposta da nossa aula. Alguém pode deduzir qual o problema de eu casar com uma pessoa ímpia? Isso é para eliminar a nossa postura, a nossa situação diante de Deus, para que nós venhamos nos esquecer da lei e da adoração ao Deus Trino Todo-Poderoso. Irmãos, na lei, já de início eu quero destacar, na lei de Deus aparece esta ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Essa é a lei, está aí várias referências. Agora é interessante, alguns céticos, alguns críticos da palavra de Deus vão colocar esse afastamento da sociedade dos outros povos, chamando a Bíblia de xenofóbica. O que é isso? O que é xenofobia? Está aí a referência: temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou veio de fora do país. Mas, irmãos, a Bíblia não é xenofóbica. E eu vou apresentar 2 situações. A proposta do povo judeu em não se misturar com outras nações era para preservar a sua raça, a sua identidade. Então, o fato de Deus não permitir que Israel se relacionasse com outras nações era para proteger todas as nações debaixo da promessa de Cristo. Porque se acontecesse aquela mistura, iria implicar na vinda do Messias para salvar toda a humanidade. Então, nós temos essa postura doutrinária porque Israel não podia se relacionar com outras nações, só do seu próprio clã. Isso para proteger a sua lei, toda a sua cultura. E outra coisa, esta separação nada tem de racismo, pois todos os gentios, povos de Canaã, eram semíticos. Então, aquelas nações naquela região, todos eles eram de natureza semítica. O que é isso? Família etnográfica que abrange os hebreus, assírios, arameus, fenícios e os árabes. E os vizinhos que agora estavam invadindo Jerusalém também eram semíticos. O que importava era a comunhão com Deus e a fidelidade com os princípios religiosos. Era isso que importava.
comportava. Amém? O casamento, irmãos, ele constitui elemento de unidade do povo de Deus. Por isso, o Antigo Testamento proibia a união mista. Esta trazia uma cultura alheia à do povo de Deus e a consequente pecado de idolatria. Então, isso aconteceu por várias vezes em Israel. Quando a pessoa se casava com uma pessoa de uma outra cultura, uma cultura pagã, uma cultura idólatra, acabava de contaminar a adoração ao Deus vivo e trazendo também os seus deuses. Irmãos, ficava complicado manter a seriedade espiritual diante de Deus. Então, nós vamos ver nessa lição que a Bíblia menciona a idolatria do rei, por exemplo, Salomão, como influência clara da religião de suas esposas estrangeiras. Contra esse perigo que Esdras e Neemias se levantavam, pois a prática de casamentos mistos era comum no meio do povo. Israel, irmãos, não poderia ser reconstruído com o perigo de cair novamente da idolatria. Vejam, ele já estava vindo de uma punição de 70 anos em Babilônia, e uma das razões de ter sido levado cativo foi também justamente a idolatria. Por isso, os líderes da reconstrução exortavam, irmãos, ao povo a manter a pureza de seus princípios espirituais outorgados pela lei de Deus. Interessante, vão aparecer alguns personagens secundários nesta lição. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, depois que Esdras acusou o pecado deles, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então, Secanias, que era um exemplo para toda aquela nação, deu o pontapé inicial em despedir ali a sua concubina. Disseram a Esdras, vejam, às vezes o líder ele precisa ser também animado, porque ele também é um homem. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Está aí a referência. Esdras, irmãos, é lindo a postura de liderança do escriba Esdras. Esdras intercede pelo povo, trazendo a culpa sobre si. Exemplo de liderança. Disse ele no versículo 6, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades, veja como ele se coloca, como se ele mesmo tivesse pecado nesse sentido, se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Então Esdras, como um sacerdote, como um verdadeiro intercessor do povo, ele também se coloca naquela desgraça daquele pecado, porque as nossas iniquidades. Então ele vai clamar a Deus, ele vai suplicar o perdão do Senhor. Esdras, olha só que dramatização, Esdras arranca os cabelos da sua barba, de tão irado que ele ficou, porque o povo tinha acabado de voltar do cativeiro, estava concorrendo no mesmo perigo. Agora, as chances de Deus dar um novo castigo vamos dizer assim, era mais mínima. Por quê? Agora a tendência era de Deus destruir a própria nação de Israel. E essa era uma das intenções do adversário, porque o advento, Cristo, estava para chegar e não poderia encontrar um Israel de qualquer maneira. Agora, Esdras arrancou o cabelo arrancou os cabelos e arrancou os cabelos da barba. Agora, Neemias, ele arranca o cabelo dos pecadores. 25 anos depois, Neemias vai fazer, mas ele não arranca o dele, arranca o dos outros, dá uma coça em algumas pessoas, alguns pecadores. Parece que nesse período, Neemias ficou ausente, vejam, 2 anos. Agora, viu como eu disse no início, 25 anos se passou entre o intervalo de casamento misto que aconteceu com Esdras e depois com Neemias. Então, Neemias, como ele teve que retornar, como ele era copeiro do rei ali na Pérsia, ele precisou retornar e ficou ausente 2 anos. E eles aproveitaram essa ausência de Neemias. Quando ele retorna, Israel mais uma vez estava todo bagunçado. Precisava mais uma vez de uma limpeza espiritual, de uma limpeza cultural, de uma limpeza política, de uma limpeza sacerdotal. Vejam só como o trabalho do líder ele não para. Ele teve que ficar 2 anos ausente, pois teve que retornar à Pérsia. Então os liderados aproveitaram para bagunçar toda esta obra. Irmãos, lembram deste nome? Tobias.
Que Tobias é esse? Irmãos, é aquele mesmo Tobias que se juntou com Sanbalate, lembram? Quando na implicação da reconstrução do muro, vejam só, irmãos, arrumar uma casa, um quartinho para Tobias dentro do templo santo do Senhor. Olha que coisa terrível. Aquele mesmo inimigo que quis atrapalhar de diversas formas a obra do Senhor, agora tinha um quartinho dentro do templo. O sacerdote Eliasibe deu um conjunto de salas para hospedagem para Tobias e a sua família quando visitava Jerusalém. Este conjunto era um depósito consagrado para os dízimos e as ofertas. E veja o que aconteceu. Observe o versículo 10 de Neemias, capítulo 13. Os levitas ficaram desprovidos. Por quê? Os dízimos e as ofertas eram o que davam sustento para os levitas. Então, os levitas ficaram desprovidos e agora eles estavam trabalhando por conta própria, mas o sustento era Israel que deveria cuidar desta manutenção. Então, vejam a artimanha do inimigo. Combateu, mas agora ele se infiltrou. E quantos infiltrados, infelizmente, tem nessa obra do Senhor para atrapalhar de forma sutil, de forma bem orquestrada, de forma compassada? Era isso que Tobias estava fazendo. Os levitas não estavam mais trabalhando na obra do Senhor. Olha, se não tenho sustento aqui, eu vou para o meu campo, diz assim a referência. Vou trabalhar. E outra coisa, um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sanbalate. Lembra também daquele Sanbalate? Que junto com Tobias atrapalhou por diversas vezes a obra do Senhor e foi afastado por Neemias. Agora vejam, era muito sério. O neto do sumo sacerdote que tinha que dar o exemplo, ele se casou, tinha uma concubina das filhas de outras nações, e Neemias expulsou aquele homem. E eles apartaram de Israel toda a mistura. Quando Neemias passa a correção, quando Neemias propõe um conserto com eles, indo além do que mandava a lei, que eles excluíram apenas, que tinha que se excluir apenas amonitas e moabitas. Irmãos, em alguns casos, Neemias descobriu que a língua falada em casa, olha que coisa terrível, por decisão dos pais, era uma língua estrangeira. Isso enfureceu Neemias, não apenas por quebra do voto, mas porque as crianças seriam incapazes de partilhar da adoração em Israel, ou aprender eficazmente a lei. Consequentemente, não estariam aptos a transmitir a fé aos filhos que viriam a ter, e assim estaria em risco a futura unidade espiritual da nação israelita, da nação de Israel. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Irmãos, a união do crente com o ímpio não santifica o ímpio, mas contamina o cristão. Tome exemplos bíblicos nessa sua aula, como os de Sansão, no livro de Juízes, os irmãos conhecem muito bem a história, o exemplo de Salomão, ora supracitado nesse comentário e também na lição, e o exemplo também de Acabe, que se casou com aquela mulher terrível. Acabe já não tinha uma vida espiritual muito boa diante do Senhor, e ainda se juntou com Jezabel, aí que acabou de afundar toda a conjuntura do seu reinado. Abraão, irmãos, nós temos que aprender com o nosso pai da fé. Abraão dá um exemplo lindo, manda buscar esposa para o seu filho, Isaque, entre os seus parentes. E isso tem um significado espiritual para a igreja, de buscar esposas dentro de todo o parentesco cristão que nós temos que ter com os nossos irmãos. Então observem, Abraão, ele é o nosso exemplo de como nós devemos buscar esposa, de como nós devemos buscar a nossa união. Irmãos, o povo se arrependeu. O que quer dizer arrependimento? Quer dizer metanoia, é dar meia volta. Houve um grande choro, eles choraram, aqueles que se uniram com Neemias, e mostrando que o verdadeiro arrependimento, olha só que coisa maravilhosa, frequentemente se expressa de maneira visível, deixa transparecer as nossas emoções. O problema era tão grande que ele foi solucionado 3 meses depois, de tanto que deveria se investigar quem tinha aderido a um casamento misto, fora do propósito de Deus. Agora, nesta aula, alguém pode muito bem reclamar sobre o divórcio, tá? Então fique atento, porque eles tinham
agora tinham feito esse casamento fora da ordenança de Deus, mas tinham casado. E alguns tinham até filhos. E agora, como é que ficaria essa situação? Então, a Bíblia está apoiando o divórcio? Alguém pode ponderar essa situação. Irmãos, não. Essas mulheres não eram esposas desses homens. Na verdade, elas eram concubinas, muito comum para a época. E na melhor das hipóteses, se alguém quiser forçar a barra, seriam casamentos ilícitos. Então, legalmente falando, dentro da cultura judaica, dentro da lei do Senhor, e ainda mais, mais do que a cultura, a lei do Senhor, era lícito despedir aquelas mulheres juntamente com seus filhos, para não corromper a geração e a geração de Israel. Amém? Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Estou encerrando, é a penúltima aula. Esteja atento agora para a próxima aula finalizando o trimestre. Sempre lembrando, a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.